Boa noite a todos. Acho que podemos dar início, né, ao nosso treinamento. Estão me ouvindo bem? Boa noite, sim. Que bom. Fico Boa feliz com a noite, também estou. Que bom, Raquel. Fico feliz com a participação de todos vocês que estão conseguindo nos ouvir bem. Esse Boa noite, curso também ele faz. estou. Geni, boa noite. Fico, né, mais uma vez, né, repetindo, fico muito feliz pela participação de todos vocês aqui com a gente nesse momento. Lembrando que todos que não fizeram ainda as inscrições, a gente vai estar disponibilizando durante a apresentação, né, a partir do meio para o final das apresentações que nós temos a programação hoje, vamos estar liberando o link pela Escola de Saúde Pública e as que vocês já fizeram pelo Even 3, né? Então, mesmo quem fez pelo Even 3, a hora que a gente colocar no chat, todos gostariam, né, solicito que todos façam também a inscrição novamente pelo link da Escola de Saúde Pública e que também coloque, assine, né, a lista de presença. Hoje nós viemos trazer com a proposta, né, de trazer para vocês um treinamento sobre infecção primária de corrente sanguínea e as medidas preventivas para isso. Nós contamos com o apoio de dois profissionais, né, altamente qualificados para estarem aqui com a gente nesse treinamento, que é o Dr. Waldman, a doutora Vitória, que fazem parte do nosso corpo clínico do Hospital Regional de Cáceres. O evento, né, inicialmente a gente pensou para ser algo realmente voltado somente para o nosso público interno, e a gente viu a necessidade de estar abrindo também para outras unidades e realmente ser um momento de troca de informações, de compartilhamento de conhecimento, né, tanto para a gente quanto para todo mundo que está aqui. Então, só lembrando que aqui a gente tem tanto o público da equipe médica, equipe de enfermagem, que é enfermeiros, técnicos de enfermagem, outros profissionais também, estudantes, residentes, então a gente abriu para o público em geral. Então, tem algumas coisas que a gente vai ter voltada mais para a equipe médica, outro que é mais para a equipe assistencial, equipe multiassistencial, principalmente, né, voltada para a parte de curativos, na manutenção realmente desse catéter, e a ideia é exatamente essa, que todos os envolvidos na assistência direta ao paciente entendam um pouquinho da importância de se prevenir a infecção relacionada à corrente sanguínea, e que envolve exatamente isso, toda a equipe multidisciplinar. Nós vamos iniciar com a doutora Vitória, a Vitória Luquezzi Ribeiro, que é infectologista, responsável pelo serviço de controle de infecção, juntamente com a doutora Muriel, tanto do Hospital Regional sede como anexo, e ela vai estar falando para a gente, né, as medidas de prevenção, vai fazer uma apresentação, né, da sua formação, e aí, na sequência, a gente vai passar para o Dr. Waldman e eu vou fazer um encerramento. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento de aprendizagem, e passo a fala para você, doutora Vitória. Oi, gente, obrigada, Sol. Boa noite a todos. Tá dando para escutar bem, que eu tô sem fone? Então tá bom. Tá ótimo. Obrigada. Oi, Valde, boa noite também. Obrigada por topar aí estar com a gente essa noite. Gente, eu tô super animada para conversar com vocês. A apresentação em si é rápida, mas é importante. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês e a gente vai conversando. Vamos ver aqui. Foi, gente. Só colocar no modo apresentação agora, Vitória. Foi, né? Agora ou não? Ainda não. Ai, de novo aquela situação. Peraí que vai dar certo. Aqui, compartilhar a janela, infecção, compartilhar. Tá E indo a agora? apresentação de slide. Isso, foi. Foi? Ok.
Gente, então tá. Eu não tô vendo vocês, mas vocês podem me interromper se cair sinal, enfim, alguma coisa. Sou a Vitória, sou médica, sou infectologista, tô atuando aqui em Castres, junto com vocês. E hoje a gente está aqui para conversar sobre a parte de infecção de corrente sanguínea, mas de uma forma não para falar, para acusar ou algo assim, para realmente a gente sempre se aprimorar dentro daquilo que a gente faz, né? E é assim, todos os dias lança algo novo. Então, hoje a gente está com várias pessoas super legais, palestrantes aqui, para oferecer o melhor que a gente tem. Então, vamos conversar sobre infecção de corrente sanguínea associada ao uso de catéteres vasculares. A gente vai conversar com uma introdução, vamos falar sobre o que é biofilme, o que é epidemiologia, parte de prevenção e conversar com vocês sobre dúvidas e alguma sugestão também. E a introdução, gente. Então, as infecções de corrente sanguínea associadas ao catéteres vasculares são diretamente ligadas ao aumento de mortalidade do paciente. Então, toda vez, e são, na maioria das vezes, preveníveis. Então, tem um estudo brasileiro que fala que 40% da taxa de mortalidade dos pacientes em um ambiente intra-hospitalar está associada à infecção de corrente sanguínea. É muito alto. E os principais patógenos, né, que são as bactérias, no caso que a gente está pontuando agora, é a Klebsiella e o acineto. Então, toda vez que a gente tem um paciente no meio hospitalar que ele pega essa situação, ele é acometido por essa situação, a mortalidade dele aumenta e muito. Então, né, qual é uma definição do catéter central? Então, temos vários tipos. A da aula de hoje é sobre catéter de curta permanência, que é aquele famoso catéter na jugular, ou né, na femoral, ou na subclávia. Ele é usado por uma infusão, né, geralmente, de medicamento, pode ser usado por uma coleta de amostra de sangue, por uma instabilidade hemodinâmica e precisa monitorar. Então, é um catéter que está geralmente posicionado próximo ao coração ou em um grande vaso. E atenção, fios de marca-passo a gente não considera como um catéter central. Também temos o catéter umbilical, que geralmente é utilizado na neonatologia, e o catéter central de longa permanência, que são alguns de diálise, e aqueles porta-CAD, muito usado também na oncologia. E a parte de epidemiologia, né? O que a gente tem de novo? Então, gente, tem alguns estudos fora do Brasil que falam que quando um paciente é acometido por uma infecção de corrente sanguínea e ele foi fechado como devido ao catéter venoso central, a mortalidade dele é de 18%. É muito alto. E, além da mortalidade alta desses pacientes, tem a parte do gasto, a parte de tempo de internação. Então, se eu tenho um paciente que ele é acometido por essa infecção de catéter venoso central, ele vai ficar, geralmente, 7 dias a mais dentro dessa internação. E esses 7 dias a mais, além da parte financeira, que a gente tem que sempre pensar, também tem a parte de ser acometido por outras patologias. Então, é uma queda que pode ocorrer, que não se deve, mas pode ocorrer. É um paciente que depois pode acabar tendo uma pneumonia ou uma outra infecção urinária, uma outra infecção associada. Então, quanto mais tempo ele fica dentro do meio hospitalar, mais chances ele tem de ir pegando vários tipos de infecção. E o que favorece essa infecção da corrente sanguínea associada ao catéter? Então, é o local que foi inserido, né, a inserção desse catéter, o tempo de permanência desse catéter, o cuidado com a pele adjacente, né? Então, onde passou o catéter, como que está aquela região da pele, né? Está sendo bem higienizada? Está cuidado? Ah, não, é um grande queimado, está uma pele exposta. Como que está? E a higiene das mãos, sempre antes e depois da manipulação ali. E cuidados inadequados também favorecem a
a ter a parte de infecção associada ao catéter central. E o biofilme, né? A gente algumas vezes fica nessa parte, Vitória, e o biofilme? O que é isso? É infecção? Não é infecção? Então, assim, a gente tem essas condições intrínsecas do paciente, que é o momento, o estado daquele momento que aquele paciente se encontra, né? Então, se ele é um paciente que está no leito de UTI, como que está o sistema imunológico dele? É um grande queimado? Foi um trauma grande? Como que é, né? Como que é a história desse paciente, que vai influenciar também na parte de manifestar essa infecção associada ao catéter central. E tem essas condições extrínsecas, que foi o que a gente acabou de comentar, né? Qual tipo de catéter que é? Um catéter de longa permanência, de curta permanência? Como que está esse sítio de inserção do catéter e essa pele adjacente, tempo de permanência desse catéter. Então, são as condições extrínsecas que favorecem a manifestação da infecção associada ao catéter venoso central. E tem que ter a presença de um agente infeccioso. Então, é o veículo de inoculação, como que aquele agente infeccioso foi parar dentro daquele catéter e na corrente sanguínea como consequência, e a quebra de barreira, né? Então, foi por causa que, na hora da inserção, que foi feita uma higiene irregular, foi na hora do manuseio. Então, qual quebra de barreira que eu tive para ter essa bactéria ali? Então, gente, quando a gente passa o catéter, né, central, fica exposto ali à superfície externa. Ele tem o túnel subcutâneo, que é aquele que entra dentro da pele, e tem a pele ao redor. Então, a gente sempre tem que pensar nas três coisas: a parte que está interna do catéter, a parte externa, que fica onde dá o ponto, a famosa pontinho ali, a borboleta, e ao redor. Então, sempre são esses três sítios que a gente tem que sempre lembrar. E aí, esses três sítios, pode ocorrer essa colonização da microbiota própria do paciente, ou a microbiota das mãos dos profissionais que manuseiam aqueles dispositivos, ou a microbiota que está na bancada da medicação onde foi realizada, que aí pode contaminar, ou propriamente algum medicamento que já, né, veio previamente contaminado, ou alguma alimentação parenteral que já veio previamente contaminada. Tudo isso são formas de que pode estar quebrando a barreira e ser inoculado esse agente. E esse biofilme, e aí ele vai formar o biofilme ou ele vai formar a infecção. O biofilme, ele é esse conjunto de bactérias que elas vão se aderindo, elas grudam, são melhores amigas, e com o tempo ela pode ou não tornar patogênica. Vai depender do tipo de bactéria que está formando aquele biofilme. Só que dentro do meio intra-hospitalar, as bactérias que mais formam biofilme são as bactérias patogênicas de alto grau. Então, são Staphylococcus aureus, Enterococcus fecais e Pseudomonas. Existem outras bactérias também, mas os estudos aqui brasileiros relataram mais essas. Então, gente, sempre que a gente vai passar o catéter venoso central, foi passado esse catéter, a gente tem que lembrar quais são as condições desse paciente. É um paciente que está grave? Então, a gente tem que saber que a imunidade dele não vai estar dentro da normalidade. Quais são as condições de fora para que eu possa prevenir a formação desse biofilme e, como consequência, a evolução para essa patogenicidade do caso do catéter. E quando a gente pensa em infecção, né, o que a gente precisa saber de uma maneira rápida e dinâmica para vocês? Então, quando a gente tem um paciente que eu estou aventando a hipótese de uma infecção de corrente sanguínea, que pode, né, ser infecção de corrente sanguínea geral, e ele está em uso de catéter venoso central, a gente vai coletar sempre hemoculturas. Então, se vai ter uma troca de antibiótico, se esse paciente está fazendo febre, vou fazer um rastreio infeccioso, incluindo desse catéter, a gente vai coletar sempre 2 hemoculturas, no caso, periférica, ou uma do catéter, sangue do catéter, e
parear com uma periférica. E aí vem a questão, Vitória, e a parte da ponta do catéter? A ponta do catéter, que é aquela, gente, que está lá dentro, geralmente se for jugular ou subclávia, né? Na região perto do coração ali, chegando no coração, ela tem uma pontinha, que é aquela ponta que manda para a parte de cultura. Não são todos os pacientes que a gente vai mandar. A gente manda para aqueles... A Sol vai até comentar melhor. A gente manda para aqueles casos de sinais logísticos ali na região. Ou se você investigou todo o seu rastreio infeccioso, e você investigou tudo, e o seu catéter está olhando para você e você está olhando para ele, e aí, mas ele está bem, está com a pele íntegra, está bonitinho, mas você investigou todo o seu paciente de rastreio infeccioso e ele continua evoluindo por um choque, ele continua instável, continua fazendo febre e outros sinais de infecção, você tira aquela ponta, já fez as suas hemoculturas já previamente, você tira aquela ponta, aquele catéter, manda para análise juntamente com uma outra periférica. Então, a ponta, ela nunca vai ser, nunca é uma palavra forte. Geralmente, ela não é considerada unicamente para iniciar um tratamento. A gente tem que sempre associar um gama de sinais e sintomas. Então, se veio tudo negativo e só a ponta do catéter positiva, e aquele paciente mantém uma instabilidade, ele mantém um choque, ele mantém febre, sinais sistêmicos, a gente daí faz guiado. Mas se por um acaso tirou o catéter, não, esse paciente vai para a clínica médica, eu vou tirar o catéter, estava bonitinho, sem nenhuma secreção, o paciente está bem, não precisa mandar para a ponta, não precisa mandar para a cultura. Por quê? Esse paciente está bem, está tranquilo, tá uma incisão ótima, só tirei esse catéter porque ele vai para alta de enfermaria. Foi por esse motivo. Então, não é sempre mais uma necessidade da gente pedir a ponta como antes. E o que mais que tem de novo? Sempre falava assim, a cada 15 dias tem que trocar o catéter. Agora não. Geralmente, pode seguir o fabricante, né? O que ele fala, não, esse catéter, né, tem tal durabilidade. Mas a troca não existe mais um dia exato. É sempre avaliado rotineiramente com a equipe visitadora. E além disso, quando vem uma cultura positiva, seja periférica ou do catéter, não estamos falando da ponta ainda, se for gram-negativo, fungos, Staphylo aureus, precisa retirar o catéter e passar um novo dentro da possibilidade. Quando vem uma coagulase negativa, a gente não há necessidade da troca de catéter. A gente vai avaliar esse paciente. E aí, o esquema de antibiótico vai ser modificado. Esse daqui, eu deixei só um resuminho que eu achei super legal, que fala sobre a ponta de catéter com hemocultura pareada, só para a gente ter. E esse aqui é o que eu acabei de falar. Então, né, como que é esse manejo? Se você coletou a hemocultura desse paciente, né, porque você vai fazer a troca de antibiótico, vai estar fazendo um rastreio infeccioso desse paciente por algum motivo, vai pedir a hemocultura, vai ver que bicho que veio. Se é um Staphylo aureus, um gram-negativo, uma cândida, ou um Staphylos coagulase negativa, esse é o único, quando é coagulase negativa, é o único que a gente vai pensar sobre. Os demais, o ideal é a retirada. Quando você tem uma endocardite, um tromboembolismo séptico e uma osteomielite, e o paciente abriu um quadro de infecção, de instabilidade hemodinâmica, geralmente a gente já faz a troca, coleta e faz a troca. O que a gente precisa saber de prevenção? A lista é super grande e eu tentei pegar os pontos que eu achei mais interessante e depois eu quero a opinião de vocês também. Então, esse catéter, ele há necessidade de manter? Ele pode ir para um periférico? Ele, né, tem umas veias legais que dá para ser periférica? Na passagem desse acesso, né?
Está sendo utilizados os protocolos vigentes, a asepsia adequada, a paramentação adequada? Como que está isso? Porque, assim, álcool 70, gente, 70%, né, álcool 70, não é o indicado. Ele não quebra o biofilme da pele. Então, assim, se você passar álcool 70 ali na febre para tirar, no paciente para tirar o biofilme, não vai sair, porque a gente viu quais são os bichinhos que geralmente tem. Checklist do catéter venoso central está sendo feito? Por que é importante fazer? Porque lá mostra, teve alguma intercorrência, teve alguma situação, né, que não pontuou, que precisou modificar. A higiene das mãos, sempre antes de avaliar esse paciente, está sendo realizada? E depois, fui lá, mexi no equipe, fiz a troca da noradrenalina, eu higienizei minhas mãos, coloquei as luvas, coloquei no sistema, retirei as minhas luvas depois que mexi, higienizei novamente as minhas mãos. A gente viu que a higiene das mãos é fundamental para essa translocação de bactérias dentro do ambiente hospitalar. Fui lá preparar o medicamento do seu Antônio. A bancada. Eu higienizei a bancada antes de iniciar o preparo desse medicamento, porque ali também tem bichinhos, ali também tem bactéria, ali também tem fungo, ali também tem vírus. É que a gente, né, o vírus é mais difícil da gente fechar. Mas também tem. Foi higienizado, aí iniciado o preparo desse medicamento. O que muito se fala também na literatura é esse flush que eles falam. Então, toda vez que está tendo essa troca de medicamento, está sendo realizado esse flush com soro fisiológico ou água destilada? Por quê? A gente viu que é um lumen o catéter, né, venoso central. E dentro dele vai passando líquido, mas vai fazendo biofilme. Porque a bactéria, gente, ela está em todo lugar. Para um paciente que já está em estado crítico, ele não vai conseguir fazer com que ele tenha uma imunidade para, entre aspas, combater aquela bactéria. Está sendo realizado esse flush para evitar essa formação de biofilme? E os cuidados locais, né? Como está sendo? Curativo, cuidados da pele adjacente. E a fixação desse catéter, a borboletinha, está sendo feita corretamente? Ou ele está solto? Soltou e esse catéter fica passeando pelo pescoço, ou, né, onde está esse catéter do paciente. E entre outras situações. E aí, eu coloco a parte de dúvidas e questionamentos, né? Possui dúvidas, ou alguma sugestão? Obrigada, gente. Obrigada, doutora. Por enquanto, no chat, deixa eu só confirmar aqui, não tem ainda nenhum questionamento. Com relação aos slides, a gente vai estar vendo, no final a gente pode estar vendo a oportunidade de estar disponibilizando para vocês, e se der certo, a gente encaminha por e-mail. Mas vocês fiquem à vontade, podem ir colocando as dúvidas, né, no decorrer das outras palestras, não tem problema, e ao final a gente faz essa conjunto, tá? Muitos aplausos para você, doutora, muito obrigada. Obrigada a vocês, gente, por estarem aqui com a gente. Vitória, só Waldman, doutor Waldman. Doutor Waldman é o nosso visitador. Boa noite, É o nosso pessoal. visitador, médico visitador da unidade de terapia intensiva do Hospital Regional Anexo 1, e também plantonista, né, na outra unidade, e vai dar seguimento no nosso treinamento. Fique à vontade. Só Você ia fazer antes de algum iniciar a adendo, minha Dom? apresentação, isso. Em relação à sua parte, Vitória, muito bem esclarecido. Acho que você pontuou realmente a necessidade da nossa preocupação em relação a uma infecção de corrente sanguínea, que é uma coisa que tem uma incidência muito importante,
tem um comprometimento na qualidade do atendimento desse paciente, vai fazer uma sequela nele muito importante, é uma coisa que pode ser evitada. Logo ali na contenção das barreiras, tentar fazer uma técnica adequada da inserção desse catéter, você já vai diminuir, assim, drasticamente o risco de evoluir com essa infecção. E só uma observação que veio à minha cabeça quando você estava falando sobre a troca do catéter. Quando trocar, se mandar a ponta para a cultura, uma coisa que o pessoal, eu já vi acontecer, que normalmente, quando se troca o catéter, às vezes esquecem de trocar o equipo das medicações que estão sendo realizadas. E isso daí acaba que não vai resolver o problema. E você falando veio à minha cabeça e eu pensei que realmente a gente tem que alertar ao pessoal da enfermagem também, que toda vez quando a gente pensar em infecção de corrente sanguínea, trocando o dispositivo, tem que trocar tudo. Trocar desde do catéter que foi retirado, aos equipos, a tudo que for necessário para tentar proteger esse paciente. Excelente colocação, Waldman. Excelente colocação. E por isso que no momento que a gente pensou em fazer esse treinamento, a princípio tinha pensado somente nessa ideia de ser voltada para a equipe médica. Mas quando a gente fala em prevenção, não é apenas uma categoria, a gente precisa realmente de ter todos envolvidos. Mesmo aqueles, por exemplo, fisioterapeuta, odonto, mesmo que não está diretamente voltado para assistência direta ou manipulação direta desse dispositivo. Mas só o fato dele ser mais um olho para ver a necessidade é mais pessoas nos ajudando nessa prevenção. Excelente colocação. Com certeza. Então, vamos lá. Algumas coisas que eu vou falar, mistura o que a Vitória falou, eu vou tentar não ser redundante, e algumas coisas também que a Solange vai falar. Só um minutinho. Aí. Um cenário geral, eu coloquei dessa forma que eu acho que vai ficar interativo. Eu vou falar um pouquinho sobre as técnicas de inserção do catéter venoso central, que tá dando para enxergar? Estamos escutando certinho? Tá. Que basicamente no que a Vitória passou, num gancho no que ela passou, é muito importante que a gente tenha uma técnica muito bem realizada, porque aqui justamente a gente vai evitar que a maior parte dos causadores das infecções de corrente sanguínea vão ser resolvidas. Peraí, 5 minutinhos. Isso. Pessoal, vamos só fechar o microfone, só para... A Tayla, o microfone está ligado. Aí, fechou. Certo. Então, vamos lá. Sou o Dr. Waldman, médico graduado pela Estadual Mato Grosso, pós-graduando em Medicina Intensiva pela Ensina pela AMIB, e hoje, como a Solange falou, estou enquanto visitador da UTI do Anexo 1 e plantonista tanto da UTI Anexo 1 e também na UTI 2 da sede. A gente vai falar sobre acesso venoso central. Antes de falar em si da técnica, é importante falar sobre o que é realmente esse acesso venoso central. Às vezes o pessoal confunde o termo, em si é um procedimento, e é um procedimento médico e não é um dispositivo. O acesso venoso central, também chamado de cateterização venosa central, é um método a qual a gente vai inserir um catéter, uma veia de grande calibre, para fazer a administração de fluidos, medicações, monitorização hemodinâmica e outros fins médicos. Ou seja, é um acesso venoso central, um acesso vascular, que vai atingir a veia cava, independente da inserção, seja jugular interna, subclávia ou axilar. Então, mesmo por conta disso, até contradizendo um conhecimento geral, que a gente coloca o acesso femoral com acesso venoso central, e em especial ele não porque não entra na veia cava, e sim é um acesso profundo, um acesso calibroso, muito bom para a gente fazer as medicações, quando indicado assim como para um acesso venoso central, mas em especial ele não é um acesso venoso central de fato.
O acesso venoso central, ele foi utilizado pela primeira vez em 1952, e desde lá vem se aprimorando técnicas e conhecimentos para ajudar justamente para diminuir os riscos associados à infecção e ajudar nos cuidados dele. Sabendo o que ele a gente tem que definir muito bem quais são as indicações que ele vai ser colocado, porque ele vai justamente trabalhar juntamente no tratamento desses pacientes enfermos, naqueles que têm a indicação de uma medicação aquelas medicações que já não podem ser colocadas em veias periféricas, que tem alguma ação irritativa, como quimioterápicos, soluções hipertônicas, drogas vasoativas, esse, a maioria das vezes, é a principal indicação dele. Mas também a gente tem ele também indicado quando o paciente necessita de um suporte parenteral, de uma nutrição parenteral, quando às vezes ele já tem um comprometimento do trânsito gastrointestinal, seja por alguma cirurgia, algum quadro de ilha, alguma coisa que ele não pode receber dieta via enteral, quando é indicada a nutrição parenteral, ele é indicado para poder fazer a administração desse medicamento, do alimento, e também é indicado quando pacientes têm a impossibilidade de um acesso periférico, seja, por exemplo, quando ele tem uma rede venosa prejudicada, quando tem um edema, um estado de anasarca importante. A gente tem bastante paciente na nossa UTI, os dialíticos que entram em estado de hipervolemia, que ficam com aqueles braços daquele tamanho, não tem acesso periférico. Sim, o acesso central é indicado nesses casos. Pacientes que fazem uso de quimioterápicos, pacientes oncológicos, também pode ser uma indicação pelo acesso central. Ele também ajuda na monitorização hemodinâmica invasiva, através da pressão venosa central, através da pressão arterial invasiva e também na inserção de dispositivos invasivos. A Vitória comentou que o marca-passo não é um acesso central, de fato, mas ele é um dispositivo que utiliza a técnica do acesso central para ser implantado, assim como a gente tem implante do filtro de veia cava, colocação de stent venoso, que utilizam a técnica, e, por fim, para implante do CDL, catéter de hemodiálise, ele é indicado. Tendo isso em vista, tendo muito bem estabelecido as indicações, agora sim, eu preciso, meu paciente necessita passar um acesso central. Tendo essa indicação, a gente, antes de fazer a técnica, a gente tem que pensar um pouquinho sobre as contraindicações. Não necessariamente existe uma contraindicação 100% absoluta, o paciente não tem acesso periférico, tem que fazer infusão de medicação, ele vai precisar de uma via e essa vai ser um acesso central. Então, na maioria delas, as contraindicações são relativas, mas algumas a gente tem que colocar alguma observação, e, por exemplo, as coagulopatias, pacientes com trombocitopenia, com contagem de plaquetas inferior a 50 mil, podem já constituir um risco maior para ter um tempo de coagulação prolongado, isso que causar muito problema ali na punção, às vezes acidentalmente faz uma punção arterial e começar a sangrar e não parar. Então, se a gente sabe que esse paciente tem essa contraindicação relativa, a gente já começa a pensar qual seria a melhor via de acesso. Então, eu já deixaria de funcionar, por exemplo, uma subclávia, que é difícil de contenção de hematoma, e pensar em outros lugares que seria mais fácil, que tem um risco menor de atrogenia. Outra contraindicação seria a presença de trombose no trajeto do vaso, que poderia trazer outras complicações, né? Pacientes, assim como a Vitória também falou, de queimados, pacientes politraumatizados, que de alguma forma podem ter alguns riscos ali na passagem do fio guia, do catéter, pode ter alguma dificuldade. E a contraindicação maior que a gente tem até então é a questão das infecções de pele. Pacientes que têm ali o local muito hiperemiado, com sinais logísticos, eu não vou poder passar naquele local até conseguir tratar a infecção. Aí eu moldo para outra via, né? Certo. Então, qual é melhor
local de inserção desse catéter. Existe um dilema muito grande, é a jugular, é a subclávia, às vezes o pessoal não gosta, e com razão, não gosta da femoral, mas assim, eu falo que o acesso central, ali na situação de emergência, vai depender de todo um contexto, né, que o médico vai ter que escolher qual que ele vai optar, mas a primeira dela tem que ser levada em consideração é a experiência do operador. Não adianta eu saber que, para risco de infecção, menor seria o jugular subclávia do que comparado com o femoral, se o colega médico que está ali na frente não sabe passar uma subclávia, tem uma dificuldade em passar uma subclávia. Então, se naquela circunstância, o paciente grave, o paciente parou, só consegue o acesso femoral, vai ter que ser esse acesso, não tem problema nenhum. O importante, numa situação de urgência e emergência, é salvar o paciente, assegurou a vida dele, conseguiu a via de medicação e estabilizou ele, em 48 horas troca esse acesso sem problema nenhum. Então, não é feio colocar um acesso femoral, tendo todo um contexto, né, desde que você leve em consideração os riscos que pode estar ali associado, né, e depois troca futuramente sem problema nenhum. Então, levando em consideração essa experiência do operador, a anatomia do paciente, pacientes que são obesos, que têm um pescoço curto, eu não vou optar por uma jugular porque eu vou ter uma dificuldade maior. Ali na hora de uma contenção, de um sangramento, vai ter uma dificuldade, e também pelas circunstâncias clínicas do paciente. Em especial, nos catéteres de diálise, tipo Shiley, de preferência, a gente usa uma ordem de jugulares internas, femorais, e, por fim, a subclávia, porque na subclávia, no caso de diálise, tem um risco de fazer estenose. Então, pensando em vantagens e desvantagens de cada tipo, aqui eu deixei jugular interna, subclávia e femoral como acesso central, apesar de eu ter falado que o femoral não é um central, mas, de forma geral, no consenso, a gente considera. Então, a gente tem que pensar, antes de levar em consideração vantagens e desvantagens, a gente tem que pensar na parte anatômica. Então, vamos lá. Veia jugular interna. Seria a veia jugular interna. É um vaso sanguíneo proeminente ali na região do pescoço, que vai trazer o sangue da parte superior, cabeça, face, pescoço, que vai transportar até o átrio do coração. É uma veia que vai ficar justamente ao lado da carótida, da artéria carótida, e junto com a veia subclávia vai fazer, junto com a veia braquiocefálica, vai fazer a veia subclávia. Nessa imagem, a gente consegue já ver pela parte anatômica um referencial, que eu já optei colocar agora, onde a gente pode fazer a punção, que é nosso grande referencial para a jugular interna, que é o triângulo de Sedlock, que ele é formado pelos ramos external e clavicular do músculo cleidoesternumatoide, e nele a gente vai usar como referencial para o local da punção, que vai ser no ápice do triângulo, posicionado o paciente em posição de Trendelenburg, mais na frente eu vou explicar melhor, onde a gente vai conseguir localizar a veia, fazer a punção em direção ao mamilo ipsilateral e depois prosseguir com a técnica. Segundo, a veia subclávia também é uma veia profunda que vai transportar um sangue pobre em oxigênio ali da parte superior do corpo, em volta do coração, ela também é bilateral, que é uma continuação da veia axilar, e vai se unir, como eu falei, com a veia jugular interna, formando a veia braquiocefálica. Na veia subclávia, nosso referencial vai ser a divisão do terço médio e medial da clavícula, tá? No bordo inferior com ângulo de 45 graus, que a gente vai fazer a punção em direção ao manúbio external, a gente vai conseguir localizar ela e depois vou mostrar certinho para vocês. Dentre a veia jugular interna e a subclávia, a gente tem como menor risco, uma das maiores vantagens, a subclávia, porque ela consegue proporcionar para o paciente uma maior mobilização, não fica aquela coisa no pescoço, a anteninha que a gente fala da jugular, a gente consegue ter uma higienização melhor, porém, a subclávia também tem seus riscos associados, que a gente vai falar melhor daqui a pouco. E, por fim, a femoral também é um vaso
grande, profundo, localizado na região medial da coxa, responsável de coletar esse sangue pobre em oxigênio dos membros inferiores, que vai jogar na veia ilíaca externa. O referencial de punção dela... Adriano, tá ligado o microfone? O referencial da femoral vai ser o trígono femoral, que é limitado pelo ligamento inguinal, e pelo músculo adutor longo, que é o músculo sartório. Nesse triângulo, a gente tem esse amarelo, vermelho e azul, que a gente usa o mnemônico de nave. Então, a gente tem um nervo, artéria e a veia. E aí, isso do lado direito. Fica a mesma coisa para o lado esquerdo, sendo que sempre a veia fica medial, fica interna à artéria. Então, para a gente fazer a localização dela para a punção, a gente vai observar onde está o ligamento inguinal, vai fazer a palpação do pulso da artéria, localizado ela 1,5 centímetro, 1,5 para dentro e para baixo, a gente consegue fazer a punção da veia femoral. Enfim, dentre vantagens e desvantagens de forma geral, o que a gente tem com mais vantagem entre os 3 acessos, como eu falei, vai depender muito do contexto e do tipo do paciente. Mas, de forma geral, pensando em infecção, a subclávia ganha em relação à jugular interna e a femoral, só que a femoral, numa situação de parada, ela tem sua vantagem, que é mais fácil de coletar e menos difícil de atrapalhar ali todo o procedimento. Então, falando de cada uma, na jugular interna direita, eu tenho um menor risco de complicações mecânicas imediatas, ou seja, apesar que mas tem um menor risco de fazer um pneumotórax. Caso a gente faça uma punção arterial, como ela é mais superficial, a gente consegue ali rapidinho fazer uma compressão, evita que evolua com um hematoma maior, mas ela tem suas desvantagens quando a gente tem um paciente que é obeso, que tem um pescoço curto, ou aqueles pacientes que já têm um quadro de hipovolemia muito importante, e isso que acaba colabando e acaba atrapalhando na punção, ou mesmo em curativo com pacientes que estão com traqueostomia. Então, ela passa a ser uma desvantagem em relação às anteriores. Em relação à subclávia, a subclávia já tem um ponto bem positivo, que ela tem uma anatomia fixa. Então, em pacientes com sobrepeso, ela é bem interessante, que ela, ao contrário da jugular, que altera bastante quando o paciente é obeso, a subclávia é uma das mais indicadas em paciente que tem uma maior obesidade, porque justamente ela tem uma anatomia mais fixa. Ela não colaba no caso de hipotensão severa, e ela ajuda bastante na questão da realização dos curativos. Em relação a risco, ela tem um risco maior em não fazer o pneumotórax ou o hemotórax, porque justamente quando você faz a inserção da agulha, às vezes, a depender da angulação que você faz, acaba fazendo uma perfuração ali da pleura, que acaba que, às vezes, não de imediato, mas se não acompanhar, às vezes, evolui com pneumotórax, até mesmo hipertensivo. E o ruim dela também, que porventura fazendo uma punção arterial, que também acontece, ela é mais difícil de fazer uma compressão. Então, pacientes com distúrbio de coagulação, a gente deixa ela mais de lado, não usa ela como primeira escolha. E a femoral também tem suas vantagens, é uma punção de menos risco de iatrogenias, é fácil compressível no caso de uma punção arterial, ela permite implante de catéteres calibrosos, como a de terapia de substituição renal. Em caso de parada, ela é fácil localizada, porém um risco, que é um dos maiores problemas dela, é a questão da região. Então, ali fica uma região úmida, quente, tem um alto potencial de contaminação, também risco de fazer trombose e infecções. Então, falando agora sobre a técnica. Quando a gente pensa de forma geral sobre o procedimento de inserção do catéter, a gente tem que pensar uma série de etapas antes de fato, enfiar a agulha no paciente. Então, às vezes, a gente fica muito ansioso, já quer ficar com medo de colocar a agulha de fato, mas existe uma série de etapas que, principalmente falando em infecção de corrente sanguínea, a gente tem que levar em consideração. Então, pensando na primeira delas,
antes de fazer qualquer coisa, você tem que preparar todo o circuito que você vai proceder. Então, preparar o material que você vai utilizar é extremamente importante e preparar o paciente. Uma coisa, o paciente está entubado, está inconsciente, você não vai conversar com ele. Mas se o paciente está consciente, você deve, e por obrigação, tem que conversar com o seu paciente, explicar como vai ser realizado o procedimento, porque é um procedimento que vai incomodar. É doloroso no início, até que você faça o bloqueio anestésico, mas incomoda. Então, você explica para o paciente como que ele vai proceder, faz toda ali uma avaliação logo de cara e prepara o seu material. Dentro do seu material, você tem que pegar já tudo, você tem que ter toda uma sequência na sua cabeça de como, o que você vai utilizar e deixar a sua mesa, aqui está com uma bandeja, tudo preparada. É a luva de procedimento que vai ser utilizada ali pela enfermagem para fazer a primeira asepsia, a luva estéreo que você vai usar durante o seu procedimento estéreo. Aqui eu coloquei a clorexidina alcoólica e o álcool, até com provocação para a doutora Vitória, mas o álcool ele é utilizado não em especial na hora de fazer a asepsia, que de fato, quando é realizada pelo médico, tem que ser com a clorexidina alcoólica 0,5, porque, como bem ela já disse, a clorexidina que vai ter o poder de ação para matar as bactérias, vai conseguir penetrar a barreira, a parede das bactérias e vai conseguir fazer a asepsia adequada. Então, o álcool não tem essa capacidade. Então, ali na rotina, vamos colocar assim, eu vou falar também que eu já utilizei o álcool em algumas situações, mas a gente tem, sim, clorexidina no hospital, assim como bem ela já colocou para a gente algumas vezes. Se tiver faltando no setor, a gente tem que pedir para a farmácia, que para acesso central, de fato, tem vários estudos que colocam o maior benefício dela em relação à asepsia do que o álcool. Próximo tem o soro, que a gente vai usar para testar o seu catéter, tem as gazezinhas que você vai usar no preparo, a bandeja com a pinça, tesoura, tudo, o gorro para o seu EPI, máscara, enfim. Waldman, o álcool também é importantíssimo, ele está aí nessa bandeja para poder fazer a asepsia dos materiais que você vai usar. Isso. Na hora que você for fazer, for aspirar o anestésico, tem que ter sido feito a asepsia do frasco, ampola, para... Então, assim, o álcool ele maravilhoso, está na bandeja, mas com essa finalidade. Perfeito. Sim, sim. Vou chegar na parte que eu vou falar de desinfecção, que eu falei como esses preparos, ele entra nesse caso para fazer a asepsia, né? Mas, em especial, a gente tinha uma rotina grande de usar ele ali na hora da asepsia estéreo, e aí, de fato, ela é contraindicada. Enfim, continuando, posicionar o seu paciente. No caso da jugular interna e subclávia, a gente vai fazer a posição de Trendelenburg, que é aquela que a gente coloca a parte superior do dorso do paciente abaixada, ali na angulação de 15 a 30 graus, e os pés elevados, com uma posição que vai ajudar no retorno venoso. Então, assim, em especial das veias jugulares internas, vai ajudar o aumento desse retorno, vai facilitar na punção e vai prevenir que ocorra intercorrências. Então, não é frescura quando o médico pede para colocar em posição Trendelenburg, o pessoal da enfermagem tem que ajudar, mas, claro, a gente vai considerar uma hemodinâmica de um paciente em insuficiência respiratória, está grávido, saturando, você não vai colocar nessa posição. Aí você já usa como motivo para poder trocar o lóculo. Então, em vez de você fazer em troncos, já faz a femoral para estabilizar o paciente e depois troca. Mas em caso de punção de jugular e subclávia, a posição adequada é a de Trendelenburg. No caso, eu não coloquei fotinha para femoral. A femoral, ideal que você pode deixar até a cabeceira um pouco já elevada, ao contrário da de Trendelenburg, elevada em torno de 15 graus, fazendo uma leve flexão e rotação lateral da coxa que vai ser puncionada. Escolha do local, você já fez primeiro já conversou com o paciente, preparou seu material, posicionou o paciente.
Aí você vai escolher qual o local que você vai fazer a punção. Se é jugular, se é subclávia, se é femoral, levando todo o contexto que a gente conversou. E aí agora, a cereja do bolo, que é o principal a ser executado, a desinfecção. A desinfecção vai começar em estágios diferentes, tanto da parte médica, quanto da parte do seu assistente, seja o técnico ou o enfermeiro que vai estar ajudando, porque ela vai ser realizada em 2 momentos. Primeiro, começando no médico, tem que ter uma higienização rigorosa dessas mãozinhas, tá? A indicação com a degermação com clorexidina 2%, você vai lavar bem o sabão mesmo, lavar bem as mãos, previamente já colocado seus EPIs, claro, pelo menos a máscara, o gorro, o óculos de proteção, e feita a degermação das mãos, você vai fazer depois a degermação no segundo tempo com a clorexidina do paciente. Então, você foi lá lavar sua mão, enquanto isso, a equipe de enfermagem foi fazer a desinfecção da área de inserção. Essa desinfecção vai ser feita em primeiro momento com a clorexidina 2%, então o médico usou ela, a equipe de enfermagem também vai usar ela no loco da punção. Feita essa primeira desinfecção, a segunda, realizada pelo médico em caráter de estéril, vai ser realizada pelo médico com a clorexidina 0,5%. Feito ali em procedimento estéril, o que é muito importante considerar? A gente vai fazer a passagem ali, pode ser circular, de ida e volta, tentar limpar o máximo possível. Se eu for fazer uma punção de jugular, é ideal que já limpe todo esse campo, o jugular e subclávia, porque às vezes acontece. Você tentou um loco, não deu certo, a dotomia não ajudou muito, aí você tenta para a segunda. Você não vai ficar tentando várias e várias e várias vezes até fazer uma iatrogenia. Então, você normalmente já deixa como dica, já lava jugular e subclávia junta, e aí você fez essa desinfecção com a clorexidina. Ficou molhado, já vou partir para os demais passos? Não. Aqui é realmente importante considerar que a gente tem que esperar a clorexidina secar espontaneamente. E quando eu falo espontaneamente, é realmente espontaneamente. Então, não existe ficar banando, não existe assoprar, porque isso vai contribuir para a infecção. Então, ali, numa média de 30 segundos, você vai esperar um pouquinho, vai arrumando sua mesa, deixar a clorexidina secar espontaneamente. É essencial para que ela tenha um tempo adequado para fazer sua ação ali nas bactérias e ajudar, né, para que seu procedimento de fato tenha asepsia adequada. Feito isso, agora o paciente está bonitinho, você vai colocar os campos, né, vai fazer a cobertura total do seu paciente, né, de todo possível local que você vai entrar em contato com ele, e agora vai iniciar a técnica de inserção do catéter. A técnica que a gente utiliza é, de forma geral, a mesma para os 3 locos, jugular, subclávia e femoral, cada um com a sua peculiaridade por conta da anatomia, mas é basicamente formada pela... Primeira, você fez já lá todos os passos de conversa, preparo de material e toda a asepsia. Você localiza a veia, onde vai ser a referência, de acordo com a referência anatômica, vai fazer. O paciente está consciente, a gente vai fazer uma infiltração, vai fazer um bloqueio anestésico ali no local, com lidocaína 2%, e depois disso, você vai fazer a punção venosa. Feita a punção venosa, o ideal é que você entre ali já com um pouquinho de ar dentro, fazendo uma pressão negativa, para que o êmbolo da seringa suba logo quando encontre a veia, né? Então, quando houver o refluxo do sangue, mantendo a posição da agulha, você vai desconectar a seringa da agulha e segurando bem a agulha com a sua mão dominante, você vai passar para a inserção do fio guia, tá? Você vai introduzir esse fio guia metálico da extremidade em J, em volta de mais ou menos 20 centímetros, e depois, mantendo o fio guia dentro do vaso, uma observação importante. Eu sempre falo para os técnicos que me acompanham quando eu faço o procedimento, que a gente tem uma máxima do acesso central.
Quando o fio guia entra dentro do vaso, literalmente ele desce um tobogã. Então, não pode ter resistência. Acontece, às vezes o paciente tem alguma estenose, algum histórico de acesso prévio, acontece. Mas é uma coisa sutil. Você vai tentar passar o fio guia e tá resistente, tudo, é não inteligente, para não dizer outra coisa, ficar forçando. Por quê? Grande probabilidade de não estar dentro do vaso. Então, se eu estou tendo resistência, esse fio guia não está entrando, tira tudo e tenta localizar essa veia novamente. Essa é a situação mais ideal e inteligente a ser realizada. Então, localizei o vaso, consegui passar o fio guia liso, ele entrou bonitinho, ponto positivo, uma grande chance do seu acesso está dando tudo certo e você finalizar ele com louvor. Então, você passou o fio guia, você vai manter ele numa posição de fácil manipulação. Próximo passo, você vai tirar a agulha. Tirado a agulha, você vai passar depois o dilatador. A função do dilatador é justamente fazer esse papel de dilatação da pele e também do trajeto do vaso para ajudar na hora do implante do catéter. Então, você tira a agulha, passa o dilatador. Normalmente, eu gosto de entrar com um pouco de pressão esse dilatador e ele tem uma facilidade, às vezes, de entrar. É ruim você ficar como se fosse enroscando, porque você acaba machucando o vaso e acaba que tendo um sangramento maior no local. Então, você entra um pouquinho com pressão, entrou o dilatador, você retira, coloca uma gazezinha ali em cima e depois você vai passar o catéter. Para você introduzir o catéter, você vai passar ele por dentro, né, introduzir o catéter definitivo com cuidado. Você tem que ter um cuidado muito grande de perder a extremidade distal do fio guia. Então, só vou introduzir o catéter por dentro do ósseo da pele quando a extremidade distal do fio guia sair pela extremidade do catéter. Então, saiu a pontinha do fio guia no catéter, aí sim você vai introduzir o catéter pelo ósseo. E depois de feito isso, conseguiu fixar, introduzir, na verdade, todo o catéter. Importante colocar aqui que o pessoal gosta, alguns colocam o catéter bem próximo ao ósseo ali da inserção com a pele. Isso é algo muito ruim, porque como a Vitória falou, tem a formação ali de biofilme, bactérias acabam se aglomerando ali e é importante que a gente tenha uma boa higienização disso. Então, deixa ali mais ou menos uns 3 centímetros de distância ali da borboleta, da sua fixação ao ósseo da pele, que ajuda a visualizar qualquer processo infeccioso, inflamatório ali no local e ajuda também na higienização. Então, deixa esses 3 centímetros para você fixar e aí tem a questão. Tem a borboletinha para fixar, tem gente que gosta de fixar com a bailarina, né, o ponto em U, que tem um dilema, qual que é o melhor, qual que é o pior. Hoje em dia, o que a gente tem de estudo que tanto faz, vai depender muito da habilidade do médico, de fato, tem algum certo benefício para o bailarina, a fixação em bailarina, porque é mais fácil de fazer higiene, a enfermagem, quando coloca ali o curativo estéreo, quando gruda, ele é mais fácil de tirar, tem uma facilidade maior, porém, comparado com estudos ao fixador, a borboletinha que a gente tem, não tem grande diferença. Então, em resumo, tanto faz. Então, você fixou os pontos, né? O ideal que, com toda certeza, na minha cabeça eu falo, se tem a borboletinha para fixar em 4 pontos, eu fixo nos 4 pontos. Então, conforme as orientações do fabricante do dispositivo, fez a fixação, depois você faz o curativo, tá? Oclusivo. Por fim, fixou, tá bonitinho, limpa muito bem a região ali do seu catéter. Eu falo que é obrigação do médico, não pode deixar sujo a tampinha, ali onde a gente coloca o soro, tem que deixar limpo. O quanto mais limpo você deixa seu catéter, melhor é o cuidado que você vai ter e menor é o risco de infecção. E aí, uma parte muito importante, que muita gente às vezes acha que eu exagero, é o descarte de materiais pérfuro-cortantes. Então, é de obrigação do médico, todo mundo que me acompanha, eu puxo na orelha e falo, é de obrigação do médico descartar esse pérfuro-cortante. Então, assim, a agulha que você utilizou, o fio, joga ali na caixinha de pérfuro, não é
trabalho maior nenhum, você está protegendo ali seu técnico, seu enfermeiro, porque se você deixa um local e ele acaba não vendo, ele pode acabar se perfurando. Então, é de sua obrigação colocar ele num local adequado e depois vem para o fechamento do curativo. O primeiro curativo ideal, além de você em estéreo, é que seja realizado pelo médico. É bom que seja colocado uma gazezinha ali e depois pode ser o esparadrapo mesmo, porque pode, nas primeiras 24 horas, ter um sangramento que fez recente. Então, assim, não necessariamente precisa colocar aquele adesivo transparente. A gente pode colocar, assim, com a gaze e o esparadrapo, que em 24 horas, estabilizado ali bonitinho, o enfermeiro troca o curativo para o definitivo. A técnica de Selgin, então, só para revisar. Primeiro passo, fez a localização do vaso. Segundo, introduzir o fio guia pela agulha, né? Tirei a seringa da agulha, vou passar o fio guia pela agulha. Depois, terceiro passo, eu tiro a agulha, deixo o fio guia lá dentro. Quarto passo, passo o dilatador, dilatei a pele e o vaso. Quinto passo, coloco o catéter depois que sair a extremidade distal do fio guia, e por fim eu fixo ele no sexto passo. Então, como a Vitória já salientou, tem todo um checklist, esse checklist já existe na nossa unidade. Eu peguei esse slide da Solange. É importante que seja preenchido, porque através dele, até a equipe médica, não é algo como se tivesse feito errado ou certo, não interessa. É bom a gente ter muito bem preenchido e de forma honesta esse checklist, porque se o médico tentou várias vezes na jugular, a gente pode considerar que ele já tem uma dificuldade ali, como é registrada nesse checklist, quantidade de punções e tudo. Caso aconteça alguma coisa com o paciente, a gente consegue acompanhar com maior veracidade. Então, assim, é muito importante que seja preenchido de forma adequada esse checklist. Uma via fica no prontuário, outra via vai para o CCH, e se caso o técnico estiver preenchendo, interromper o preenchimento dele para poder ajudar, pode também. Por fim, os cuidados pós-inserção, tem que manter o monitoramento do local inserido, troca regular dos curativos, tá? Sempre que houver sinais de infecção, avaliar se está com hiperemia, se está quente, manter sempre a higienização adequada e manter também a educação do paciente, falar para ele que às vezes está com a jugular, que ali é um catéter necessário, uma punção que foi difícil de fazer, então orientar que ele não puxe, que ele não tracione, e também que se ele arrancar num estado pode até prejudicar ele, né? Então deixar também seu paciente orientado sobre isso tudo. O mais, pessoal, é isso, tá? As técnicas de forma geral que eu programei para passar para vocês. Essas aqui foram as referências que eu tentei colocar, referências mais atualizadas, guidelines mais recentes, tá bom? E é isso. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguns comentários no chat, Dr. Waldman, vou estar passando. A Antônia colocou só um adendo. No momento da inserção do catéter, pela Anvisa, utilizar gás estéreo como um esparadrapo ou micropore, né? Ok. Desde que trocado com 24 horas e passado Sim. isso, curativo adesivo transparente. Isso mesmo, Isso. exato, Antônia. Isso mesmo. A Juliana colocou realizar a troca do equipo, às vezes a equipe inicia a medicação, um antibiótico, sem fazer essa troca. Pode Uma comentar. parte importante que eu tinha colocado lá e não comentei. Punções em jugular interna e subclávia é mandatório e no checklist coloca que se o médico pediu ou não a realização de raio-x. Ah, mas por que se o acesso está funcionante, você fez o teste ali com a seringa, com o equipo, está funcionando, está tudo bem. Por quê? Numa punção de subclávia, às vezes o pneumotórax não vai aparecer clinicamente imediato. Às vezes ele deu uma lambida ali na pleura, uma coisa pequena,
que às vezes não vai ter uma clínica imediata, ou às vezes um sangramento que eu falei na subclávia que não aparece de imediato, que você vai identificar no raio-x. Então, é mandatório a realização do raio-x de tórax nessas duas funções. Claro que na femoral não vai precisar, mas ela é complementar para que a gente finalize de fato essa técnica de uma forma adequada e que para ter certeza que não teve nenhum problema ali durante o procedimento, tá? Adorei o lambida na pleura. Nunca mais vou esquecer. Acontece. Aula muito boa, Valde. Incrível, parabéns. Muito obrigada. Obrigado. Doutor Nivaldo levantou a mão. O senhor quer fazer alguma pergunta, alguma colocação, doutor? Bom, qualquer coisa, é só falar. Eu gostaria também de registrar algumas presenças aqui no nosso treinamento, né? Chegamos a 105 participantes online, agora a gente está com 100 participantes aqui pelo Meet, né? Lembrando que também está sendo transmitido pelo YouTube e também que vai ficar registrado nas nossas redes sociais. Gostaria de enaltecer a presença aqui no nosso treinamento da Antônia Rosa, que é responsável pelo Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente da sede, a enfermeira Simone, que é responsável pela CCH da sede, o enfermeiro Heraldo, que está há não sei quantos anos, né, mas atuando na unidade de terapia intensiva. É muito importante a tua presença, fico muito feliz de você ter aqui com a gente. O Dr. Guilherme Grassani, que é o visitador da UTI 1, o Dr. Nivaldo, a Neide, Jardi e outros coordenadores também, que eu não posso não ter visto na lista, mas muito obrigado pelo apoio, fico muito feliz com tudo isso. E dando continuidade também, a Antônia fez uma outra colocação, o Dr. Valdemar e Vitória também, para poder estarem respondendo, que é em relação ao planejamento do acesso. É recomendado realizar o acesso central na emergência? Então, a gente tem um cenário que o paciente chegou para mim na UPA, o paciente chegou no box, o paciente chegou para mim na UTI sem acesso. A equipe de primeira vai tentar um acesso periférico e não consegue. Se não tem acesso, se não tem acesso, tem que ter acesso, e o central, no caso, é indicado. O porém, você vai lembrar tudo aquilo que eu falei na condição do contexto. Então, assim, tá numa parada, o paciente vai conseguir um acesso no tronco, jugular, subclávia, não vai ser bem-vindo. Então, eu falei e repito, não é feio você, numa situação de emergência, ir lá e passar um femoral, ou às vezes até repetir e falar que já fiz isso, talvez. Mas assim, a técnica de antisepsia, aquela coisa toda perfeita, você está na emergência, às vezes não tem. Às vezes não tem um campo, às vezes não tem alguma coisa. Cara, o mais importante é salvar a vida do paciente. Então, você faz, claro, da melhor forma possível, tenta ter os cuidados que você tem ali, o material que você puder utilizar, você utiliza, mas não tem problema, e de fato não tem, às vezes você não fazer toda a técnica, o ideal, fazer o acesso femoral que for, em 24, 48 horas, troca, não tem problema. Salvou a vida do paciente, importante ele tem a indicação, ele não ter um acesso periférico é uma indicação de acesso central, porque ele tem que ter acesso, né? Então, assim, tá numa situação complicada, faz o que tem que fazer, em 24, 48 horas, troca, né? Quando ele for para o local mais adequado. E só lembrando... São prioridades, né? Isso que o Valdemar está comentando, que é extremamente importante e essencial, que, assim, se você está numa situação de parada diferente, você está numa situação de urgência e emergência, você conseguiu um periférico, você pode iniciar seus medicamentos pelo periférico, né? Um periférico PERV, um periférico que consegue, né, que as drogas, né, os medicamentos, né, façam seu efeito, né? Então, se tem um periférico bom, PERV, faz no periférico, e programa naquele momento, mas faz a higienização, passo a passo, né? Claro, é isso que o Valdemar comentou. Na urgência e emergência, sem periférico, né? Precisa naquele momento, naquele exato momento, é uma situação, né? Sempre é um adendo dentro do acesso.
Ótimo. Eu gostaria também de frisar que um outro acesso venoso central, que infelizmente no adulto ainda não conseguimos colocar como sendo Pique. primeira escolha, principalmente na nossa realidade, é Uhum. o PIC, né? O PIC também é considerado um acesso venoso central. De Infelizmente, inserção. hoje, a sua maior utilização é nas crianças, né? E também nos neonatos. Ainda a gente não consegue fazer essa extensão para a UTI adulto ou para os pacientes adultos, mas é algo que a gente está trabalhando. Ano passado, ou ano retrasado, não me recordo, nós conseguimos promover um treinamento, até porque não são todos os enfermeiros que podem estar passando o PIC, precisa de um curso, uma capacitação para habilitando ele para isso. A partir do momento que a gente conseguir ter disponível o dispositivo que atenda a nossa necessidade do adulto, né, de um calibre compatível com o paciente adulto, e ter a equipe técnica treinada para isso, a gente também quer cada vez mais trabalhar com relação a trazer o catéter venoso central de inserção periférica também para os pacientes Uhum. adultos. Uma observação, Solange, o gancho que você falou, o PIC, idealmente, sim, ele é um acesso central de inserção periférica, e se for parar para pensar, em risco de todas as iatrogenias que o acesso central pode trazer, ele tem bem menos. Então, se a gente tivesse a maior quantidade de colaboradores que fossem capacitados para poder passar ele, seria bem melhor. Porém, eu nem coloquei ele, porque realmente é zero rotina do que a gente tem nas nossas UTIs, mas realmente ele é também muito importante, até mesmo para as crianças, o TEINEL e PED, eles são primeira escolha em relação aos outros que eu comentei. Eu estou num curso aqui. Eliane, seja bem-vinda. Só fecha o microfone para a gente, por favor. Isso mesmo. Até a Antônia também colocou aqui, sim, o acesso central, tanto o médico quanto o enfermeiro pode fazer, a diferença é o tipo, né? O enfermeiro somente pode fazer o PIC e também, se ele for capacitado, o catéter umbilical, né? Que são cursos diferentes que a gente pode estar inserindo. Mas a gente está trabalhando para isso, né, Vitória? Nós vamos, se Deus quiser, tá encaminhando isso aí para os próximos semestres. Também quero registrar a presença do Reinaldo, que é o coordenador da UTI 2 da sede, tá? Aqui no nosso treinamento. Certo? Podemos dar continuidade? Certo. Eu vou compartilhar a minha tela agora, pessoal. Tá aparecendo? Uhum. Tá. Ok, então eu não estou vendo vocês, qualquer coisa vocês podem estar falando, tá, pessoal? Aí, Vitória, Waldman, conto com o apoio de vocês aí. Então, quando a gente fala em catéter venoso central, manutenção desse catéter, a gente ouve muito falar de um termo que a gente chama de bundle de inserção, né? São os bundles. Eu acho que a apresentação eu tinha colocado aqui, mas eu acho que nem precisa mais, né? Meu nome é Solange, sou enfermeira, estou à frente do Serviço de Controle de Infecção do Hospital Regional de Cáceres, anexo 1, já desde 2011, sou especialista em controle de infecção e também atuo como a parte de controle de infecção, tanto do Hospital Regional de Cáceres, quanto também do Hospital Quality. Para a gente falar de banda de prevenção, eu coloquei esse QR Code aqui, que está aparecendo para vocês, e gostaria que vocês escaneassem e colocassem para mim as 3 palavras que, quando a gente fala em prevenção de infecção, o que vem na mente de vocês? As 3 principais, né? Vou falar de prevenção de infecção. O que remete para vocês essa ideia? O que eu posso fazer? O que traz de sentimento para vocês? E dando continuidade, a gente não vai falar nada do que do que o Waldman falou, do que a doutora Vitória falou até agora, nada disso é necessário a gente inventar a roda. A gente não está falando em nenhum momento aqui para vocês
em inventando nada, mas a gente precisa realmente saber que a gente precisa movimentar nessa roda, saber o que a gente tem de novo, o que está acontecendo, o que ainda permanece, porque hoje todos os dias são informações novas que estão disponíveis, aquilo que é quando a gente trabalha com medicina, com conhecimento baseado em evidência, aquilo que é verdade hoje pode não ser verdade amanhã, né? Nós colocamos aqui, a Vitória colocou, o Valdemar também, com relação à ponta do catéter, né? Nós estamos hoje trabalhando com a realidade de que é possível a gente coletar a amostra de ponta de catéter. Mas, em 2013, na penúltima atualização que a gente teve, tinha sido tirado essa coleta de ponta de catéter. Na atualização de 2024, voltou a gente coletar a ponta de catéter de novo. Pode ser que agora, na atualização de 2025, 2026, pode ser que saia novamente. Então, por isso a necessidade da gente ter sempre esses encontros, essas atualizações constantes, essa educação permanente, para a gente estar se movimentando nessas rodas e sabendo aquilo que realmente permanece ou que sai. Nosso hospital, né, o Hospital Regional de Cáceres, o Hospital São Luís, a gente participou de vários projetos a níveis nacionais que eu acho de extrema importância a gente trazer, porque muitas vezes a gente acha que a gente está aqui no interior do Mato Grosso, fazendo parte de uma unidade de terapia intensiva, você acha que está tudo tão longe, quando na verdade não é tão longe assim. A gente participou de um projeto nacional também, que chamava Salus Vita, que era um projeto que queria reduzir o sofrimento dos pacientes, mas para reduzir esse sofrimento dos pacientes, a gente tinha que trabalhar especificamente com a redução das infecções de um modo geral dentro das unidades de terapia intensiva. Na época, tanto a sede quanto o anexo participaram desse projeto. E aqui a gente falou o quê? De reduzir o quê de sofrimento? É evitar que esses pacientes realmente tenham eventos adversos. E quando eu falo em evento adverso, infecção é considerado um evento adverso grave nos nossos pacientes. Hoje, o anexo, ele faz parte também de um projeto, que é um projeto um projeto nacional, que chama-se Telescope 2, que é um projeto que está em prática, que avalia, que fazem parte desse projeto 30 hospitais, distribuído por 15 estados. No estado de Mato Grosso, o Hospital Regional Anexo 1 é o único hospital que faz parte desse projeto. O que ele visa? É a introdução da telemedicina nas unidades de terapia intensiva. Então, é um ensaio clínico randomizado, em que a gente tem visitas multidisciplinares diárias entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e médico, enfermeiro, fisioterapeuta e farmacêutica, e além dessas visitas, algumas intervenções de todos os pacientes que estão internados ali naquela unidade, além da visita multidisciplinar. Aí, fora isso, existe uma série de outros fatores que interferem nessas, não somente a visita de telemedicina assistencial, mas na parte de gestão também, e o controle de infecção é uma delas. Então, esse momento que a gente está aqui falando sobre essas atualizações de infecção de corrente sanguínea, impacta não somente na decisão de qual catéter, em qual local colocar qual catéter colocar, em qual via de acesso, mas sim num contexto muito mais amplo do que isso. Para a gente trabalhar isso, não tem como eu trabalhar somente falar de prevenção de infecção. É muita coisa, é muita informação. Então, por isso que existem várias estratégias, e aí vem o núcleo de qualidade e segurança do paciente, junto com o serviço de controle de infecção, tentar resumir tudo isso e trazer de uma forma muito mais simplificada para que todos nós que estamos na assistência direta consigamos colocar isso em prática. Imagina, tudo que o Valdemar falou, tudo que a Vitória falou, tudo que eu estou aqui falando, meu Deus, como é que eu vou... Isso porque ela está falando só de infecção de corrente sanguínea, ainda ela não falou de sonda vesical de demora, não falou de ventilação mecânica, não falou de curativo, não falou de infecção de sítio cirúrgico, então são muitas informações. Para trabalhar isso, uma das estratégias de melhoria contínua, a gente vem com os bundles. O que é um bundle? É um pacote de medida baseado em evidência que faz com que a gente fala, quando eu vou falar de prevenção de corrente sanguínea, eu tenho que ter na minha cabeça
no máximo 6 itens para eu poder lembrar que aquilo é o essencial que eu tenho que fazer. E esse fazer, ele tem que ter várias técnicas para ser colocado em prática. Então, na verdade, isso tudo é o quê? São pacotes de boas práticas. 6 coisas que eu tenho que fazer para reduzir o risco da mortalidade, ou seja, desse paciente adoecer e morrer, reduzir o tempo de internação e reduzir também os custos hospitalares. Eu sempre falo nos treinamentos que saúde não tem preço, mas o hospital tem custo. Então, a gente precisa, assim, essa tem que ser uma balança em que ela tem que estar em equilíbrio para que a gente consiga realmente fazer uma assistência de qualidade, uma assistência segura dentro daquilo que é possível a gente fazer. Aí, toda vez que a gente chega com isso, eu faço questão também de colocar um slide de diferença entre bundle e checklist, porque quando a gente está na assistência, eu também fui da assistência há muito tempo, tanto da UTI, quanto da emergência, da unidade de clínica médica, unidade de internação, e às vezes quando a gente está ali, ai meu Deus, lá vem mais um papel para a gente preencher, mais um documento, mais uma coisa, e a gente não quer que isso seja um fardo. A gente tem que pensar que todos os documentos que a gente coloca, que a gente implementa, o objetivo dele, o que é que ele impacta? Não apenas mais um papel a ser preenchido. Então, quando eu falo em um checklist, eu falo em uma série de situações que eu posso colocar o tanto de informações que eu quiser. Não tem, né, não tem um responsável específico e ele pode ter várias variáveis. Quando eu falo em um bundle de prevenção, em um pacote de prevenção, ele tem restrição de medidas, ele tem que ser no mínimo 3 e no máximo 6 itens, que é realmente para fixar na cabeça, na nossa cabeça, né, que aquilo é o essencial que eu preciso ter. Ele tem que ter um responsável, ou seja, não pode ficar a cargo de alguém preencher. Quem é esse alguém? Esse alguém pode ser, não tem um ditado, né? Cachorro que tem 2 donos morre de sede, morre de fome. Então, a gente precisa ter tudo isso muito bem determinado. E quando eu falo em prevenção, eu não falo em, nossa, eu fiz tudo certinho, só faltou isso. Na prevenção não existe isso. Prevenção é tudo ou nada. Ou eu faço tudo e previno esse paciente, ou se eu deixar de fazer um item, infelizmente eu não consigo garantir a prevenção desse paciente. Não existe quase prevenir. Ou eu preveni, ou eu não preveni esse paciente. Então, vários estudos demonstram que a aplicação conjunta de medidas preventivas por meio de pacotes de medidas, que são os bundles, reduz as infecções de corrente sanguínea de modo consistente e duradouro, que é o que a gente precisa. Então, os bundles recomendados pela Anvisa, ele é tanto para infecção de corrente sanguínea, infecção do trato urinário, pelas pneumonias associadas à ventilação mecânica e para as infecções de sítio cirúrgico. Hoje, no nosso treinamento, a gente vai abordar especificamente as infecções primárias de corrente sanguínea. Quando eu falo desse bundle de prevenção de corrente sanguínea, eu tenho que pensar exatamente nessa imagem aqui, que é a imagem que junta tudo que o Waldman falou e tudo que a Vitória falou. Então, eu tenho aqui uma pele, eu tenho uma veia, né, o acesso vascular, e eu tenho tudo que está envolvido nisso aqui. Então, onde que eu posso ter infecção? Como que eu posso infectar o meu catéter? Quais são os riscos que a gente tem? Então, eu tenho a possível infecção no momento da inserção, na manutenção desse catéter, que é através dos curativos, e também nessa manutenção, também nas medicações que eu vou inserir nesse dispositivo. Como inserir? Se as mãos não foram, as mãos que vai manipular esse catéter, se não foram higienizadas corretamente, a contaminação dessa medicação. Hoje, muitas vezes, a gente acostuma os nossos olhos a ver situações que não devem ser acostumadas. Por exemplo, preparo de medicação. A gente passa uma vida na formação sabendo que, na hora de preparar a medicação, a gente precisa estar paramentado. O que é essa paramentação? O uso de máscara, ou não falar no momento do preparo das medicações, e o uso das luvas. E muitas vezes a gente passa nas nossas visitas e a gente acaba vendo que muitas vezes essa não é uma prática que ocorre como deveria ser. Então, preparo de medicação é igual à higiene das mãos, utilização de máscara e utilização também das luvas de procedimento. Essas luvas de procedimento que eu utilizei lá no momento do meu preparo da medicação,
não é a mesma luva que eu vou abrir a porta, chegar lá e já vou com a mão enluvada até chegar nesse paciente e manipular esse catéter. Ou muito pelo contrário, também a utilização dessa mesma luva, às vezes em um procedimento simples, como um banho no leito. Eu dei o banho no paciente, ou eu auxiliei no banho, a mesma luva eu utilizo para retirar aquele catéter ou manipular esse catéter. Então, a gente também precisa da utilização dessa luva de forma correta. Além disso, então a gente tem que pensar aqui, quando eu falo em bundle, quando eu falo em prevenção de corrente sanguínea, eu vou prevenir no momento em que eu insiro o catéter, com tudo que o Waldman falou, e que ele falou da higiene das mãos, proteção do profissional com a barreira máxima, que é o quê? O profissional que está inserindo, se for no caso do médico ou do enfermeiro, a utilização do capote de manga longa, da touca, da máscara. Ah, eu não tenho óculos na unidade. A gente tem sempre disponível, né? Mas a proteção, essa barreira máxima é para a proteção do paciente, mas principalmente também do colaborador, do profissional que está inserindo. A paramentação do paciente com a cobertura de todo o paciente, e não somente a utilização de campos pequenos, como o campo fenestrado, não é indicado pela CCIH. A utilização da antisepsia da pele com a clorexidina 0,5% e deixando secar espontaneamente para aumentar o tempo residual. A escolha adequada do sítio foi muito bem explicada, e a técnica de realização do curativo. E aí, né, o slide que ele já colocou perfeitamente, só vou repetir e frisar que isso aqui, o preenchimento dessa inserção, desse checklist de inserção do catéter, é algo extremamente importante, principalmente nas unidades de terapia intensiva. É importante em qualquer local que vá se inserir um catéter. Então, se eu vou passar um catéter no centro cirúrgico, na clínica médica, no trauma, onde for, eu tenho que preencher o checklist de inserção do catéter. Mas, principalmente nas UTIs, por quê? Porque existe um indicador nacional em que ele mede a quantidade de catéter que é inserido nas unidades de terapia intensiva e a quantidade de inserção segura que é realizada dentro das unidades de terapia intensiva. Isso quer dizer que lá na UTI 1 do Hospital Regional, inseriu 10 catéter no mês de agosto, eu tenho que ter preenchido 10 checklists de inserção. Esse checklist de inserção, ele foi corretamente preenchido e atendeu todas as normas de segurança? Ok, então eu tive 100% de adesão ao bando de inserção. Lá na UTI foi inserido 10 catéter venoso central, foi preenchido 10 checklist, mas somente 8 atendeu a todas as indicações necessárias indicadas nesse checklist. Ele vai ter uma taxa de adesão a esse bando de 80%. Então, isso é um indicador nacional. Então, todo mês, a CCH, lá da sede, ela coloca isso no sistema chamado LimeServe, que é um sistema que a gente fala para a Anvisa tudo que a gente realiza dentro das unidades de terapia intensiva relacionada ao catéter venoso central, inclusive as infecções de corrente sanguínea que a gente teve lá. Então, o preenchimento desse checklist é extremamente importante. Quem deve preencher? É a pessoa que está auxiliando o catéter, seja ele o enfermeiro, seja ele o técnico, seja ele o interno, seja ele o estudante, o estagiário que está ali, quem estiver ali dentro precisa estar preenchendo. Então, todos os meses a gente faz essa colocação. Ah, a gente preenche, mas a gente preenche somente uma via e fica no prontuário do paciente. Infelizmente, isso não gera um indicador, porque o indicador desse checklist, ele precisa sim estar no prontuário do paciente, mas ele também precisa chegar na CCIH, no Serviço de Controle de Infecção da sua unidade, porque se não chega até a gente, eu não consigo fazer essa mensuração e é considerado que vocês não foi feito para esse número de catéter que foi dispensado para a unidade, tá? Então, o bundle de inserção, o preenchimento desse checklist é extremamente importante porque impacta diretamente nos indicadores da nossa unidade. E aí a gente vem para a manutenção do catéter, ou seja, o paciente tem todos aqueles critérios que foram falados anteriormente, precisou inserir o catéter. Ótimo, perfeito. E agora?
esse catéter ele vai permanecer nesse paciente. Então, o que que nós podemos fazer? E aí é toda a equipe multidisciplinar. Lembra dos 6 itens? Então, é isso aqui que tem que fixar na cabeça de vocês. Printam essa tela, é isso que tem que ficar muito claro. Na manutenção, primeira coisa, higiene das mãos em todos os momentos que a gente for realizar qualquer manipulação no catéter. Fricção do hub e conectores com álcool 70. O que é esse hub, gente? Os conectores, são as torneirinhas. Ali, a gente tem as tampinhas. Em todos os locais que tem tampinha e que eu vou fazer inserção de qualquer medicação ali, eu tenho que fazer a desinfecção daquela torneirinha. Como que a gente faz isso? A gente faz hoje com o álcool ou com álcool e algodão ou com a gaze. Nós recomendamos que seja feito com a gaze estéreo, porque o nosso algodão, infelizmente, nós não conseguimos ainda comprar o suave de álcool. Então, a gente usa ou o algodão ou a gaze estéreo. Recomendamos que para essa desinfecção seja feita com a gaze. E aí a gente faz tanto ali na torneiria, antes de conectar o novo equipo, ou se a gente for utilizar o ejetor lateral, fazer também no silicone do ejetor lateral. Curativo na técnica estéreo, mantendo ele seco e íntegro. Curativo dentro da validade, lembrando que curativo utilizando gaze e micropore ou esparadrapo, a gente recomenda que utilize o micropore de preferência, troca a cada 24 horas, no máximo em 48 horas em algumas situações, e se for a utilização do curativo transparente, com a visualização do sítio de inserção, a gente troca até 7 dias, dependendo do fabricante. Como a gente acaba não tendo muito acesso ao tipo a caixa, né, normalmente as instruções do fabricante, a gente fixou a troca a cada 7 dias. Lembrando que, na nossa realidade, muitas vezes esse curativo não chega a 7 dias. E se ele estiver úmido, se estiver despregando, se tiver presença de sangue ali, tem que ser trocado, mesmo que tenha sido trocado no dia anterior. Tá? Além disso, o principal de todos esses, todos são extremamente importantes, mas a revisão diária da permanência, da necessidade de permanência desse catéter é o principal. Eu preciso olhar para esse catéter e ver se o paciente hoje, ele precisa manter esse catéter, porque muitas vezes o paciente está lá com o catéter e está com um soro para manter o catéter. Então, qual que é a necessidade realmente dele ter aquele dispositivo? Quanto mais tempo o paciente está com o dispositivo, maior a chance, né, maior a exposição dele, maior a chance dele vir a contrair qualquer infecção. Quando a gente fala em curativo do catéter venoso central, e aqui eu também coloquei do catéter de hemodiálise, e eu até acrescentaria também, por ser da mesma técnica, os marca-passos, o passo a passo que a gente precisa é higienização das mãos, organizar esse material, e esse material ele deve conter a bandeja, a luva de procedimento, a luva estéreo ou o kit de curativo de catéter venoso central, que infelizmente não é a nossa realidade hoje. Então, por isso a gente utiliza a luva estéreo, a compressa de gases, o curativo transparente ou a fita microporosa, o saco de lixo e a clorexidina alcoólica. Por quê? Porque a sequência é: higienizamos as mãos, organizamos o nosso material, colocamos o EPI, calçamos a luva de procedimento para retirar o curativo anterior, higieniza as mãos, e nesse momento pode sim ser com álcool 70, calça a luva estéreo ou troca as luvas para utilizar o catéter ou kit de curativo do catéter venoso central, realizar a asepsia do local usando a clorexidina alcoólica, esperar secar espontaneamente, curativo transparente ou o gás e fita microporosa, identificar esse curativo, tirar a luva de procedimento, higienizar as mãos e registrar esse procedimento no prontuário do paciente. O que eu vou registrar nesse prontuário desse paciente? Todo o passo a passo que vocês fizeram, mas principalmente qual era o aspecto desse curativo. Muitas vezes a gente vê nos relatórios realizado curativo de catéter, ou retirado o catéter, mas a gente acaba não tendo essa descrição de como estava esse catéter. Realizado curativo do catéter venoso central, sem presença de sinais logísticos, né? Isso tudo é extremamente importante para as avaliações posteriores a esse catéter. Com relação à troca de equipos, o que a gente tem? Todos os equipos que estão em bomba de infusão, que são de infusão contínua,
a gente está no nosso protocolo a recomendação de troca a cada 72 horas, incluindo também os extensores e a torneirinha. Já os equipos que são de medicação de infusão intermitente, como, por exemplo, antibiótico, né, aquela medicação rápida, a gente troca a cada 24 horas. Além da administração de sangue ou qualquer outro hemocomponente, que é a cada bolsa. Existem, gente, vários desafios, inúmeros desafios, como, por exemplo, o álcool 70 em SOAB, que é a recomendação que a gente já tem hoje, não é a nossa realidade. Infelizmente, hoje, o que nós temos é o quê? É o pacotão de algodão, e aí a gente substitui para essas situações pela utilização da gase. O que a gente tem que fazer é o quê? Saber o que nós temos de indicação, o que é possível a gente colocar em prática e fazer da melhor forma. Aqui eu coloquei, só para não esquecer a questão do PIC, que também segue as mesmas recomendações, né, que a gente falou até agora, e era só para eu não esquecer de falar da importância também de enaltecer que os enfermeiros também podem estar fazendo esse de inserção periférica, que é o PIC ou catéter umbilical. Além disso, existem também uma auditoria, assim como existe o checklist para a inserção do catéter, existe também uma auditoria desse catéter diariamente nesse paciente. Então, ele é feito, né, por quem deve fazer nas unidades de terapia intensiva no regional. Nesse momento, lá está no momento da implantação que é feita a auditoria somente pelo serviço de controle de infecção. Já aqui na UTI do anexo, a gente já conseguiu implantar isso para que os enfermeiros da UTI, eles diariamente façam essa avaliação. O que eles precisam avaliar? Primeira coisa, esse paciente que está com catéter venoso central, ele precisa desse catéter hoje? Ele vai me dizer se sim ou se não. Quais são essas necessidades? Todas aquelas indicações que o Waldman falou. Dieta, uso de droga vasoativa, impossibilidade de acesso periférico. Então, qual é a indicação dele? Ele precisa? Tem necessidade? Ok. Esse curativo, ele está íntegro? A troca desse curativo está dentro do período de validade e foi utilizado clorexidina no momento do curativo? Se sim, para todas, 100% de adesão a esse bando. Se não, para alguma medida, mesmo que seja uma única medida não foi atendida, a gente não tem adesão desse bando nesse dia. E isso é feito pelo enfermeiro da unidade e também as auditorias pelo enfermeiro da CCIH. Certo? Aí a gente falou dos bundles de prevenção, e agora duas coisas que eu acho extremamente importante a gente falar também é com relação à coleta de amostras relacionadas às infecções de corrente sanguínea, que é a hemocultura e as culturas de ponta de catéter. Então, o que a gente tem hoje? Hoje, nós temos no hospital, tanto na sede quanto no anexo, as hemoculturas, elas estão indo para o laboratório terceirizado. E ele tem um sistema que permite um acesso rápido à parcial das culturas. Quem tem acesso a essa parcial das culturas? O Serviço de Controle de Infecção, principalmente representado pela doutora Vitória, na sede, por mim e por ela e pela Buriel também aqui no anexo. Então, todas as vezes que você escolhe, que é colhido uma amostra, ele vai para o laboratório e com 24 a 48 horas, a gente já tem uma parcial. O que é essa parcial? Solange, Vitória, está crescendo algum bicho nessa cultura, seja ela a orocultura, seja a hemocultura, qualquer tipo de cultura, a gente sabe se está crescendo. Com 24 a 48 horas, ela vai me dizer se está crescendo e que tipo que está crescendo. É gram negativo, é gram positivo, e a gente consegue, através dessa comunicação constante com vocês, com a parte assistencial, informar, olha, está lá um antibiótico que está cobrindo somente gram positivo e está crescendo um gram negativo na cultura. A gente consegue fazer essas avaliações. E dentro desse laboratório terceirizado, a gente trabalha com um sistema automatizado para os agentes, para a identificação desses agentes. Então, que é um sistema que é o mais indicado dentro da nossa realidade, tá? Então, isso leva à definição terapêutica adequada. Nesse contexto hospitalar, gente, a microbiologia, ela é para a identificação dos agentes causadores da doença, seleção do tratamento adequado e monitoramento também eficaz dos protocolos. Sem a microbiologia, a gente
não consegue praticamente definir nada dentro do controle de infecção. Olha, o paciente está morrendo de infecção, mas que infecção? Quem é esse agente causador? Isso tudo quem dá para a gente é a microbiologia. Mas essa microbiologia, eu tenho que entender até que ponto esse exame ele é importante para a definição desses tratamentos. Por isso que a gente trabalha muito com a sensibilidade dos exames e as especificidades. O Dr. Nivaldo está aqui com a gente. Uma das próximas aulas, dos próximos treinamentos que a gente vai ter é exatamente sobre sensibilidade e especificidade de exames, tá? Por que que a gente precisa disso? Exatamente para a gente ver o quanto esses exames, eles impactam na nossa definição de conduta, né, das condutas terapêuticas. A hemocultura, ela tem uma sensibilidade, isso quer dizer o quê? Que ela representa a capacidade do exame identificar corretamente os casos positivos, ou seja, quem realmente tem a infecção. O que quer dizer? Normalmente, a sensibilidade, ela está desse exame, ele está atrelado à quantidade de amostras que a gente coleta, ou seja, ela tem uma sensibilidade baixa. Para eu ter realmente uma garantia de que esse paciente tem uma infecção, muitas vezes eu tenho que coletar 2, 3, 4 vezes amostras de hemocultura para eu ter um resultado positivo. Tá? Então, quando eu falo em coleta de amostras de hemocultura, automaticamente tem que estar vinculado à coleta de 2 frascos de hemocultura, ou um par de hemoculturas. Quando eu falo uma única amostra, eu estou falando em 2 frasquinhos, tá? Aí eu chamo também a atenção da enfermagem, de toda a equipe, que às vezes na prescrição, às vezes acaba saindo uma única amostra. O único que a gente recomenda a utilização de uma única amostra são para os bebês, né, da neonatal, né, ou em alguns casos que estão na UTI pediátrica, dependendo do peso, mas no adulto é sempre a gente vai trabalhar em par, são 2 frascos de hemocultura. Em algumas situações, a gente vai ter 2 amostras. 2 amostras quer dizer que serão 4 garrafas. 3 amostras, em algumas situações, até mesmo em casos, né, por exemplo, de endocardite, nós vamos ter que utilizar 3 amostras, 6 garrafinhas de hemocultura para conseguir aumentar essa sensibilidade a esse exame. Os fatores que influenciam nessa sensibilidade o volume, por isso essa quantidade de amostra, que o ideal é de 20 a 30 ml, quer dizer que em cada garrafa eu tenho que colocar no mínimo 10 ml de sangue. E atentar também que algumas garrafinhas, eles pedem para colocar menos, porque são garrafas que são indicadas para pacientes neonatos, e aí querem que utilize no adulto. Então, a gente tem que ter esse cuidado e essa comunicação com o Serviço de Controle de Infecção e também com o Serviço de Microbiologia, né, com o laboratório, com os nossos laboratórios, para falarmos a mesma língua, que a gente sabe que quanto maior a quantidade de sangue que a gente coloca dentro das garrafas, maior aumenta-se a sensibilidade, que é a chance de vir a positivar. O número de frascos, a gente já falou, o tempo de coleta, né, a gente quanto maior a amostra de sangue que eu coloco, aumenta a minha sensibilidade. E também a técnica asséptica para a coleta desse frasco e os locais de coleta. Então, se eu tenho que coletar 10 ml em cada frasco e eu estou fazendo em coleta periférica, eu tenho que furar, eu sempre falo assim, tem que furar o paciente 2 vezes. Mas está vindo o paciente, você vai ter que furar ele 2 vezes. Sim, gente, eu preciso de ter uma prova e uma contraprova. Então, eu preciso, né, fazer uma punção no membro superior direito, outra punção no membro superior esquerdo, ou num braço direito, no braço esquerdo, na perna direita, perna esquerda, enfim. Eu tenho que ter 2 punções para considerar 2 amostras, coleta de dois sítios diferentes, tá? Certo? E a técnica de asepsia é essencial, porque se eu não faço a asepsia correta, eu posso estar induzindo a positivação de um agente de pele e não exatamente um agente que está presente na corrente sanguínea desse paciente. Quando eu falo em especificidade, que é a indicação, que indica a capacidade do exame identificar corretamente os casos negativos, ou seja, quem não tem essa infecção é considerada alta. Por quê?
porque eles são coletados múltiplas amostras, há um crescimento de micro-organismos típicos de infecção, e o resultado eles têm que estar sempre correlacionado ao caso clínico. Pensando que essa especificidade, eu sempre tenho que pensar na contaminação, que é o principal fator que pode comprometer essa especificidade, ou seja, de que o resultado negativo é realmente negativo, esse paciente não tem essa infecção. Pensando nessa contaminação dessa amostra, certo? As hemoculturas, então, para fixar, elas são exames extremamente importantes para o diagnóstico das infecções de corrente sanguínea, mas eu preciso ter uma vigilância constante dessa coleta, a qualidade dessa amostra é igual à confiabilidade do meu resultado. Então, a gente vai combinar aqui a partir desse treinamento. Sempre vai ser coletada em 2 amostras, podendo ser um volume de 10 a 20 ml em cada garrafinha, sempre vão ser 2 garrafinhas. Se for 2 amostras periféricas, vai funcionar um braço direito e vai funcionar um braço esquerdo, 2 sítios de infecção diferentes. Ou uma periférica e uma do catéter. Você vai funcionar um membro e aí vai aspirar o sangue de uma das vias do catéter. Ah, Solange, eu quero aspirar 5 ml de uma via e 5 ml da outra. Ok, sem problema, não tem, né? Pode ser de uma via ou de outra, mas sendo a amostra desse catéter. Em alguns casos, podendo até coletar mais de 2 amostras, ou seja, né, dependendo do caso, principalmente se for situações em que o paciente tem diagnóstico ou suspeita de endocardite. E aí a gente vem para a coleta de amostra de ponta de catéter venoso central. A gente vai combinar também, né, Vitória e Waldman, que coleta de catéter venoso central, a gente só manda a ponta dele para a cultura se tiver presença de sinais flogísticos ou suspeita de infecção do catéter. E se a gente suspeita de infecção do catéter, eu tirei o catéter, automaticamente você já tirou o agente da infecção. Então, nunca a gente vai coletar de rotina. Isso que é uma coleta de rotina de ponta de catéter? Significa que toda ponta de catéter que eu tiro do paciente, eu tenho que mandar ela para a cultura. Não, gente, isso muitas vezes só vem para confundir ainda mais o diagnóstico desse paciente e até mesmo as condutas terapêuticas. Então, a gente só manda a ponta do catéter para a cultura na presença de sinais flogísticos, né, na suspeita de infecção desse catéter. E sempre descrever isso no prontuário. Presença de sinais flogísticos encaminhado ponta para a cultura juntamente com a hemocultura pareada. Não adianta eu mandar somente a ponta do catéter para a cultura e não ter uma hemocultura periférica para poder estar fazendo esses comparativos e definição realmente dessa infecção de corrente sanguínea. Sempre pareado com a hemocultura e sempre na técnica asséptica, gente. Aí eu chamo a atenção mais uma vez. Já chegou o catéter no laboratório de todas as formas que vocês imaginarem. O catéter inteiro, o catéter dentro de um saquinho. Então, o que que eu tenho, como que eu vou coletar essa ponta desse catéter? Você vai fazer toda a técnica como se você fosse fazer o curativo do catéter venoso central. Você vai pegar um frasco, como aquele frasco que a gente utiliza para coleta de xixi, que é o coletor universal estéreo, com um bisturi. Você vai colocar, vai retirar o catéter cerca de 5 centímetros da ponta que está dentro do paciente, de forma asséptica, dentro do coletor, e cortar com um bisturi estéreo, tá? E nunca com aquela tesoura que está ali rodando dentro da unidade. Isso é importantíssimo a gente frisar, porque, mais uma vez, eu posso ter no laboratório o melhor equipamento do mundo para identificar, mas o sucesso de tudo isso depende da qualidade dessa amostra que chega até o laboratório. Então, a vigilância constante, a qualidade da amostra, isso gera confiabilidade do resultado. Lembrando sempre que a gente nunca trata o exame, o resultado da cultura, é sempre isso correlacionado com a clínica do paciente. Então, todos esses bandos, tudo isso que a gente falou aqui, são oportunidades de melhoria, que a gente deve, a partir desse momento que a gente está tendo, incluir na nossa rotina diária, estimular a equipe assistencial, né, trabalhar cada vez mais as informações que estão descritas na nossa SAI, na nossa sistematização da assistência de enfermagem, nas evoluções médicas, no nosso sistema que a gente tem,
os lembretes, checklist, nas nossas passagens de plantão, tudo isso são formas de melhorar a qualidade da nossa assistência. Sabe por quê? Porque quando eu pedi para vocês preencherem lá para mim o que, que é a prevenção de infecção para vocês, né, uma das palavras que veio para a gente aqui nessa nuvem de palavras é cuidado, é segurança, é saúde, é prevenção, é higiene. Então, tudo isso aqui só demonstra o quê? A necessidade que a gente tem de cada vez mais prestar a nossa assistência de qualidade e com segurança. E isso a gente só faz com o nosso conhecimento baseado em evidência. E aí, eu sempre termino as minhas apresentações com essa frase que representa muito bem o que a gente vivencia, que todo sistema, ele é perfeitamente desenhado para obter os resultados. Se eu não estou gostando dos resultados que eu estou tendo no meu ambiente de trabalho, então a gente precisa o quê? Rever todos esses processos. O fato dessas 100 e poucas pessoas que estão aqui com a gente nesse momento é esse comprometimento que vocês estão tendo em buscar novos conhecimentos, em compartilhar tudo isso, pensando em prol do nosso paciente, que é o nosso objetivo. Muito obrigada. Que aula incrível, Sol. Nossa, arrasou, parabéns. Creio que todo mundo, ó, chuvas de mãozinha. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Isso tudo aí é em parceria, é trabalho em equipe. Sem tudo isso, a gente não consegue fazer. Não tem como a gente fazer prevenção se a gente não trabalhar em equipe. Sim. E Sol, mandaram aqui no chat. Deixa eu ver onde que parei. A diferença tá. Mandaram assim: Solange, sou técnica em necrópsia no IML, aqui na minha cidade. Acontece, às vezes, do corpo vir da unidade com esse catéter. Tem possibilidade de fazer essa coleta da ponta para análise na micro? Eu acho que como o corpo, né, já como paciente... Vou deixar você, só aí qualquer coisa eu falo. É que, na verdade, assim, primeira coisa, o processo de encaminhar o paciente para vocês, né? Eu não sei se tem alguma atualização, né, recente, mas até onde nós sabíamos, né, até onde eu sei, a gente retira esses dispositivos, até porque esse catéter, se ele está em discussão no paciente que está vivo, né, nesse paciente em óbito, eu não sei se isso vai trazer, o que que isso vai vir a acrescentar. Então, eu acredito que não tenha nenhuma indicação. Eu, pelo menos, desconheço, eu não li isso em nenhum lugar. Vitória, Waldman, fiquem à vontade aí. Mas eu nunca ouvi falar disso. Eu também não. E eu também, assim, a gente coletaria essa ponta de catéter por algum motivo de infecção, né? Em atividade, em curso. Então, se o paciente foi, né, para a região da necrópsia no IML, ele já teve um final. Então, não tem a necessidade da gente mandar essa ponta para o catéter para micro. Mas, assim, vou dar uma lida para ver se existe algum artigo, algo que fale sobre, né, isso, se vai modificar algum desfecho, mas até onde eu também tenho conhecimento, não. Não tenho informação. Até porque se ele vem positivo, ele não vai te dizer se o paciente tinha infecção ou não, porque você vai ter só ele, só um resultado de ponta de catéter não fecha nenhum critério para infecção. É um resultado isolado, né? Só. Isso aí. Foi só isso aqui no chat, Sol. Arrasou demais. Tá, eu vou colocar agora no chat, pessoal, o link para vocês assinarem a lista de presença. Se for tendo mais alguma dúvida, fiquem à vontade. Deixa eu só colocar aqui. Eu não sei se o Jonathan colocou, mas já vou colocar aqui. Não colocou. E obrigada, pessoal, por estarem aqui com a gente, por se aprimorarem sempre. Dá para acompanhar a doutora no Instagram. Inclusive, está muito bom o Instagram dela, pessoal. Sigam ela lá. Obrigada, Sol.
Isso, fixei agora, tá? A mensagem.